Fala família Palmeiras, olha só, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o interesse do Palmeiras na contratação do Ramon Sosa, ponta esquerda do Nottingham Forest. Além disso, vamos falar um pouquinho também sobre a possibilidade de renovação de Abel Ferreira e um rumor aí de uma possível proposta absurda, meus amigos, absurda, eu tô falando de muita grana, tá bom? E também a recuperação de um cara muito importante no time do Palmeiras nessa temporada para o confronto diante do Cruzeiro e estará à disposição da comissão técnica também. Então se você quiser saber quem é, já fica ligado aqui no nosso vídeo, se inscreve no canal, deixa seu joinha, não perde tempo e bora lá pro vídeo de hoje, valeu! Contra o Palmeiras, tudo isso na 11ª rodada do Brasileiro. Então, teremos o Paulinho contra o Cruzeiro e o Gabigol contra o Palmeiras. Que coisa, hein? Vinícius Nicoletti está conosco, direto da Academia de Futebol, e traz pra gente informações do Palmeiras. Depois da goleada na Libertadores, a confiança foi retomada, Vinícius? Ah, com certeza, viu, Bruno? Um abraço para você, abraço para todos os companheiros, fãs de esportes. Depois de 6-0, volta a confiança para qualquer um, mas o Palmeiras vai enfrentar do outro lado um time que vem de 10 jogos sem perder. Mas vai jogar sem a zaga titular. O Gustavo Gomes e o Murilo estão suspensos. Entram na equipe o Mikael e o Bruno Fux, que já jogaram no meio de semana contra o Sporting Cristal para pegar ritmo de jogo, para pegar entrosamento. É uma defesa nova do Palmeiras para esse confronto contra o Cruzeiro, defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Outro desfalque é o Felipe Anderson, ele já voltou a treinar, teve uma contusão muscular, mas ainda não tem condições de jogo, só no Mundial de Clubes. Voltam ao Palmeiras jogadores que foram preservados nessa partida contra o Sporting Cristal pela Libertadores. Caso do Everton, o Giai, Piquerez, Emiliano Martinez, Vitor Roque. E a dúvida como o Abel Ferreira vai montar o sistema ofensivo do Palmeiras é Estevão e mais 3 ali no ataque. Eu acho que vai de Maurício, Vitor Roque e o Facundo Torres, mais o Estevão. Esses 4 são os favoritos para começar jogando contra o Cruzeiro. O Palmeiras defende uma invencibilidade contra o Cruzeiro, não perde desde 2018. Nesse período são 8 jogos com 6 vitórias do Palmeiras e 2 empates, e principalmente defende a liderança como visitante. Não perde fora de casa desde novembro do ano passado. São 20 jogos sem perder fora de casa. Se não sair derrotado do Mineirão, Palmeiras iguala a sequência do time de 96, que ficou 21 jogos sem perder fora de casa. São objetivos extras do time que tenta defender a liderança do Campeonato Brasileiro. Bruno? Boa, uma marca importante. Obrigado, viu, Vinícius? A gente já... Bom, aqui eu também não quero palpitar. Que jogo é esse? Cruzeiro e Palmeiras. O líder do campeonato contra o terceiro colocado. Cruzeiro vem muito embalado, com uma boa sequência de invencibilidade. E o Palmeiras é o Palmeiras, com qualquer escalação vai bem. E agora? Então, calma. Calma. Acostumado a liderar no topo do grupo na Libertadores e também na primeira posição do Campeonato Brasileiro, depois de encerrar a fase de grupos do torneio internacional com a melhor campanha geral e faturar uma bolada de cerca de 35 milhões de reais como bônus da Conmebol, chegou a hora de voltar para os pontos corridos. No domingo, o Alviverde vai visitar o Cruzeiro no Mineirão, o último confronto antes da viagem para os Estados Unidos, para a disputa do Mundial de Clubes. Temos aí o Cruzeiro, mais um grande adversário que está a atravessar um grande momento. Tem acontecido isso, nos últimos 4 jogos apanhámos quase que os 3 podiam ser líderes. Red Bull Bragantino, em casa o Flamengo, e agora temos o Cruzeiro. Vamos nos preparar para isso e quando estivermos lá no Mundial vamos desfrutar com responsabilidade da grandeza do nosso clube, e nós contra eles, e depois no final logo vemos qual será o resultado. Está bem? Abel Ferreira tem mais 2 dias de preparação para o duelo com os mineiros. Até agora, a novidade é que Felipe Anderson, que estava com um edema na coxa, participou da atividade no campo com os reservas. O atacante Vitor Roque, poupado na Liberta, treinou normalmente. Para esse duelo, o Abel não conta com a dupla de zaga titular. Gustavo Gomes e Murilo estão suspensos. O português vem rodando bastante o elenco. Um provável time tem o Everton, Giai, Bruno Fux, Mikael e Piquerez. Emiliano Martinez,
Richard Rios ou Lucas Evangelista e Maurício. Lá na frente, Estevão fazendo o último jogo no Brasil, Facundo Torres e Vitor Roque. A arbitragem do jogo já sofreu alteração. Marcelo de Lima Henrique estava escalado para auxiliar o VAR, mas foi retirado da lista por pedido da Raposa. A direção do Cruzeiro ficou incomodada com as decisões do árbitro na partida contra o Internacional. Carlos Eduardo Nunes Braga vai ocupar o lugar. E a torcida do Cruzeiro vai apoiar integralmente o time também nesse jogo. Edu, a gente sabe que o Palmeiras é um adversário muito complicado, jogando fora de casa, tem uma boa tática, se comporta muito bem, surpreende. Só que o Cruzeiro passa por um momento muito positivo. Tá difícil apontar um favorito aí. Tá, Renata, vai ser um grande jogo, Mineirão lotado com certeza, para ver esse jogaço de bola. E a gente sabe que o Palmeiras jogando fora de casa é um time é difícil ser batido. Então, por isso que o Cruzeiro vai ter que fazer uma partida impecável, né? Vai ter que fazer um jogo de poucos erros. Mas eu entendo que o Palmeiras, vindo numa sequência que está tendo, né, jogos grandes, né, como o Abel acabou de falar, você pega um Red Bull Bragantino, você pega o Flamengo e agora você pega o Cruzeiro, sempre ali dos três, entre os 4 primeiros do campeonato. Então são jogos difíceis, onde que o Palmeiras está saindo bem, né? Saiu contra o Red Bull, não saiu bem contra o Flamengo, agora a gente vai ter a prova contra o Cruzeiro no Mineirão. Sim, interessante também que a gente olha o Palmeiras, as 2 partidas que ele perdeu foi em casa, para o Bahia e para o Flamengo. Mas jogando longe do Allianz Parque, o time normalmente tem um ótimo desempenho. O Palmeiras, esse time ia ser batido, né? E o Cruzeiro vem nessa evolução. Então a certeza é de um grande jogo, mas é até difícil você opinar porque o Abel ele sempre surpreende com as escalações e ele tem nas mãos uma equipe, um elenco, na verdade, que entendeu completamente a linha de raciocínio dele, o planejamento e a maneira na qual ele gosta de jogar. Então, para esse jogo do Cruzeiro, é esperar uma grande participação do Palmeiras, mas acredito muito aí na coletividade do Cruzeiro, porque você pega hoje o Gabigol, que deixou uma vaidade totalmente de lado e tem se tornado um dos principais jogadores, né, assistentes do Cruzeiro, e o Caio Jorge, que está fazendo gol de toda maneira. Então é a expectativa de um grande jogo, mas acredito que com o favorecimento da torcida o Cruzeiro saia vitorioso. E em solo brasileiro, esta será a despedida do Estevão, jogador que no Mundial estará com o Palmeiras, mas tem um jogo significativo pela frente. O único 100% na Libertadores tem como principal jogador um garoto de 18 anos. Irreverente. Eu não sei fazer outra coisa além de jogar bola. Estevão, já o líder do Brasileirão não sabe o que é perder fora de casa há 20 partidas. E tem você como craque, prestes a ir pro Mundial de Clubes e encontrar o ídolo Messi. E aí, como é que faz? Vou jogar com o Messi daqui a um mês, contra o Messi, eu brinco com meu pai, não sei se vou jogar ou se vou ver ele jogar, eu tô ficando maluco. Maior de idade há apenas um mês, Estevão é fundamental. Artilheiro do Palmeiras na temporada com 11 gols e segundo maior garçom com 5 assistências. Detalhe, desde que estreou no profissional, foi titular em 59 dos 77 jogos que disputou. Mas ainda falta uma conquista como protagonista, o primeiro título. Eu nunca vi o nosso time tão unido quanto está agora, sabe? Acho que a união que faz, a união que prevalece, não só dentro de campo, mas fora também. Ali de quando todo mundo chega ali no café da manhã ali, todo mundo chega na resenha ali, sabe? A gente, às vezes, passa até um pouquinho do limite na resenha ali. Palavras fortes de quem vai enfrentar o ex-clube no último jogo em solo brasileiro. Domingo, o Cruzeiro pela frente no Mineirão. Foi na Raposa que o jovem despontou na base. E foi justo contra os mineiros que Estevão estreou no profissional em 2023, quando o Palmeiras confirmou o título brasileiro. Agradeço a tudo que o Cruzeiro fez por mim. Uma porta de entrada também que eles me deram pro futebol. Você tem que agradecer. Cada carinho. Até hoje tenho contato com alguns meninos de lá. Então, minha estreia no profissional foi contra o Cruzeiro e eu estava me despedindo do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro.
Então vai ser um motivo de muita emoção para mim, de muita alegria também. E espero que ocorra tudo bem. É um jogo simbólico, Ronaldão, mas tem um detalhe. É a melhor oportunidade para você deixar a impressão positiva. E o Estevão faz essa última partida aqui no Brasil pelo Palmeiras e sabe que será um jogo especial. Mas que coisa doida. Você lembra quando a gente estava falando do Endrick e o próprio Abel falou para ele ir para Disney, passear? Porque todo mundo já falava desse menino lá na categoria de base. Você lembra disso? Não faz muito tempo? Ele já está indo embora. Ele preservou muito mais o Endrick, demorou mais para o Endrick jogar do que o Estevão. E o Estevão já chegou encaixando, já jogando, fazendo gols, já sendo vendido. E ele, como o tempo passa rápido demais. É isso que esse tal do tempo é muito louco. E esse menino já está indo embora. Vai fazer o último jogo, a apresentação, e vai embora. Agora, o Palmeiras foi agraciado, né? Com o Endrick também, com o Estevão, na categoria de base, uma categoria de base que tem o respeito, o respaldo da presidenta também. João Paulo, né? Do João Paulo, do Cebolinha também, que muita gente esquece aqui do Cebolinha, que faz um trabalho espetacular lá dos bastidores do Palmeiras, tanto para a molecada como para o time principal também. Então, é o retorno do trabalho bem realizado do Palmeiras. Edu, a gente sabe que o Estevão é um jogador diferenciado, tem tudo para brilhar na Europa e para o Palmeiras substituto não vai encontrar. Vai ser difícil, viu, Renata, para trazer um substituto, principalmente com as características do Estevão, né? O cara que vai para cima, finaliza, é um cara que, com certeza, muito em breve vai ser um dos melhores aí do mundo, porque talento ele tem. E espero muito, né, de coração, que ele possa se adaptar muito rápido, né, ao Chelsea, porque a gente sabe que o futebol é diferente, lá é mais contato, mais força, mas ele tem totais condições de fazer tudo isso. Palmeiras, nos últimos 5 anos, é o melhor trabalho do futebol do nosso continente. Porque entra jogador, sai jogador, o seu Abel Ferreira consegue, às vezes demora um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas ele consegue repaginar o time. Então ele perdeu lá atrás o Scarpa, que era um jogador fundamental, encontrou solução. Ele perdeu o Dudu recentemente, já não estava fazendo tanta diferença, encontrou solução. Perdeu o Endrick, achou o Estevão, outro tipo de jogador. Acontece que tem uma filosofia, um formato de time, os caras comem aqui, ó, na mão do Abel. Os jogadores de olho fechado, reservas ou titulares, conhecem o esquema ou os esquemas. É um trabalho muito sólido. Todos são importantes, né, Silvio? É um trabalho muito sólido. Por mais que vá fazer falta, claro que vai, porque é um jogador intuitivo, maravilhoso, claro. É o extrato puro do suco do futebol brasileiro, o Estevão. O sistema do Palmeiras compensa a ausência no jogador e já ele adapta alguém. Por isso a minha aposta de favorito, mas como bem disse o Silvestre, a gente não sabe futebol. O que vem pela frente nas oitavas. O futebol é empolgante pelo imponderável, né? Mas para mim o Palmeiras é o favorito. O craque Estevão reuniu a imprensa hoje para uma entrevista de despedida do Brasil. José Paes foi lá acompanhar cada detalhezinho das palavras do garoto. Boa noite, Zé. O que ele falou de mais interessante, hein? Fala, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, baita entrevista coletiva do Estevão aqui neste hotel, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, bem pertinho da TV Gazeta, aí 15, 20 minutinhos da TV Gazeta de carro. Foi um evento bem bacana de uma das patrocinadoras pessoais do Estevão. O Estevão bateu um papo com a gente por cerca aí de 1 hora. Primeiro ali teve uma apresentadora conversando com ele, depois foi aberto para perguntas o evento. E aí a gente pôde conversar um pouquinho mais com o Estevão, que tá de saída lá para o Chelsea da Inglaterra. Muitos foram os assuntos abordados com o Estevão aqui neste hotel e, claro, um dos assuntos aí, a resenha comeu solta, viu, Michele? Mas um dos assuntos foi o encontro, o embate entre Estevão e Messi, embate que vai rolar lá no Mundial de Clubes, na última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Teremos a partida entre Palmeiras e Inter Miami. Palmeiras que tem o Estevão ainda, Inter Miami que tem o Messi, e aí o Estevão é muito fã do Messi. Inclusive ele já foi chamado de Messinho na base quando ainda atuava pelo Cruzeiro antes de vir para a base do Palmeiras. Foi perguntado se vai tentar trocar de camisa ali com o Messi, se vai tietar, se não vai, e já falou também desse jogo contra o Cruzeiro que acontece no domingo, última partida do Estevão pelo Campeonato Brasileiro com a camisa do Palmeiras antes de ir para a Europa. Então vamos ver aí a resenha de Estevão aqui no Gazeta Esportiva. Pode rodar. Depende. Lógico, que pergunta. Eu já falei, eu brinco com meu pai, eu não sei se eu vou jogar, se eu vou assistir ele jogar, ou se eu vou estar ali, mas se o juiz apitou, eu já tô correndo pra... Acho que quando eu estiver acabando o jogo, eu vou estar ali do ladinho dele já pra...
Mas em relação ao Cruzeiro, eu sempre falo que o Cruzeiro, agradeço a tudo que o Cruzeiro fez por mim. Uma porta de entrada também que eles me deram pro futebol. Você tem que agradecer cada carinho. Até hoje tenho contato com alguns meninos de lá. Então, minha estreia no profissional foi contra o Cruzeiro e eu estava me despedindo do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. Então, vai ser um motivo de muita emoção para mim, de muita alegria também. E espero que ocorra tudo bem. Então tá aí o Estevão aqui no Gazeta Esportiva fazendo a sua despedida também da imprensa. Ontem parou na Zona Mista, conversou com a gente, já tinha parado anteriormente também, agora vem para esse evento neste hotel aqui na capital paulista. Veio, participou e ó, rapidinho já vazou porque já tá se preparando, claro, para esse jogo contra o Cruzeiro aí. Lembrando que o Palmeiras vai lá para os Estados Unidos no próximo dia 9 de junho e aí estreia na competição no dia 15 de junho contra o Porto de Portugal. O jogo contra o Inter Miami será o último, repito, da fase de grupos deste Super Mundial da FIFA que acontece lá nos Estados Unidos. Devolvo para vocês, continuo aqui porque a gente ainda vai bater muito bola aqui no Gazeta, viu, Michele, sobre o Palmeiras, sobre preparação, sobre provocação em relação ao Corinthians, porque não, depois dessa goleada aí na Libertadores, tem muito Verdão no programa ainda. Me devolvo para a quinta série aí. Bom, família, então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre tudo que rola no mundo Palmeiras. Eu quero começar falando aqui sobre o interesse do Palmeiras no Ramon Sosa, tá? A gente comentou sobre isso no início de semana, não sei se foi cortina de fumaça, não sei se é algo aí referente à derrota diante do Flamengo, porém logo na segunda-feira a gente acordou aí com inúmeras notícias e vários portais falando sobre o interesse do Palmeiras no jogador. Inclusive, eu não vou citar nome aqui para não ficar feio e tal, mas é claro, a gente tem que tomar muito cuidado naquilo que a gente publica aí nas redes sociais. A gente aqui, inclusive, tenta trazer assim o maior quantidade de informações possíveis acerca de tudo que tá rolando na mídia sobre o Palmeiras, né? Porém, é claro que é importante a gente sempre filtrar uma informação ou outra, porque alguns jornalistas, né, que em geral, assim, são as pessoas que são detentores da informação, disseram que já estava fechado, tudo certo, vai vir na janela do Mundial de Clubes, quando na verdade o jogador deu uma entrevista recente dizendo que ele nem sabia sobre o interesse do Palmeiras, ficou sabendo através das redes sociais e que a princípio entende que ainda é o momento dele permanecer na Premier League e não retornar à América do Sul. Então, dito isso, o Palmeiras tem interesse sim no jogador, isso é verídico, o Palmeiras teve interesse na temporada passada também. Na janela de transferências anterior, o Palmeiras fez uma proposta de aproximadamente 12 milhões de euros. O Nottingham Forest sinalizou de uma forma positiva para isso, porém o jogador entendeu que não era o momento dele voltar ao Brasil, assim como ainda não é o momento para ele, e tá tudo bem. Então assim, Palmeiras tem interesse, Nottingham Forest negociaria, porém o jogador não quer, o negócio não deve acontecer, é visto aí como um negócio muito complicado pela diretoria do Palmeiras. Agora, aproveitando que a gente está falando da diretoria do Palmeiras, a gente também precisa falar sobre o interesse na renovação de Abel Ferreira, porque, meus amigos, começou a surgir rumor aqui, eu vou até colocar aqui para vocês, eu não sei se é verídico ou não, mas, cara, a gente já comentou anteriormente aqui que o Palmeiras tem interesse na renovação do Abel Ferreira até 2027, tá? Abel Ferreira hoje que ganha aproximadamente 3 milhões de reais por mês, o que daria 36 milhões de reais por ano, fora 13º, e fora bônus por premiação, tá? Então ele já ganha um salário absurdo, é o treinador mais bem pago do futebol brasileiro, inclusive tem times de fora que tiveram interesse em Abel Ferreira e não avançaram porque não poderiam pagar para o treinador aquilo que o Palmeiras está pagando, ponto. Então já é claro para todo mundo que a Leila Pereira quer o Abel Ferreira até o final de 2027. Há um tempo atrás, essa negociação era muito difícil de acontecer, porque Abel Ferreira estava totalmente fechado, e a gente até noticiou aqui, eu não sei se já foi nesse canal aqui que é novo, ou se foi no canal anterior, mas que o Abel Ferreira agora já estava vendo isso como uma forma positiva, tipo, já estava um pouquinho mais aberto para essa negociação, e que no mês de maio o seu empresário viria ao Brasil, ou seja, esse mês que nós estamos agora, na segunda quinzena, talvez nesse momento, né, o seu empresário viria ao Brasil, inclusive isso foi tema de entrevista coletiva e tal, foi perguntado para o Abel a respeito disso, né, e o seu empresário ouviria aí enfim, ele se reuniria junto à diretoria do Palmeiras para iniciar a negociação para a renovação. Seria somente o início, realmente, a negociação só deve ser fechada aí após o Mundial de Clubes e tudo mais, mas seria, né, a ideia de começar a negociar aí a extensão do contrato do treinador. Quais eram os empecilhos aí? Basicamente, Vitor Castanheira, né, membro da comissão técnica de Abel Ferreira, não tem a sua família no Brasil, é o único membro da comissão que não trouxe a sua família para cá. Está com saudade da sua família, quer voltar à sua terra natal, estar ao redor das pessoas que ama e tá tudo bem. Então,
o treinador, né, o membro da comissão técnica quer voltar para Portugal. O Abel Ferreira, de certa forma, agora começa a olhar com bons olhos a possibilidade de estar aqui, até porque a sua família gosta muito do Brasil, e aí pode até ser que o Palmeiras negocie aí uma extensão de contrato de Abel Ferreira sem que Vitor Castanheira faça parte da comissão técnica e que ele seja realmente liberado para voltar à sua terra natal. Então, assim, são muitos cenários e muita coisa pode acontecer, mas o que pintou hoje aqui é que a proposta era de 5 milhões de reais por mês, meus amigos. 5 milhões de reais por mês, isso é loucura. A gente tá falando de 60 milhões de reais por ano. Vocês têm noção disso? Fora 13º. E fora que tem bônus pra se ganhar título. Meus amigos, isso é um completo absurdo. Eu vou falar a verdade pra vocês. Comenta aqui embaixo se vocês acham que o Abel Ferreira ele deve ficar pra próxima temporada ou se já deu a cota dele. Porque assim, eu sou muito justo com relação aos comentários e a gente precisa ser coerente. Pra mim, o Abel Ferreira ele é o melhor treinador da história do Palmeiras. Isso é inegável, enfim, todo mundo sabe disso. É o treinador que mais conquistou títulos e tal, 2 Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Supercopa, Recopa, Paulista em cima dos rivais. O Abel Ferreira, mano, ganhou tudo. Porém, e eu quero que ele fique pra próxima temporada. Eu tenho sim minhas críticas com relação a Abel Ferreira e discordo de muita coisa. Mas isso não faz com que eu queira que ele vá embora. Ao mesmo tempo, eu ter minhas críticas, ou gostar dele, querer que ele fique no Palmeiras para a próxima temporada, enfim. Ao mesmo tempo, isso não me faz ser um defensor do Abel Ferreira. Porque assim, a gente precisa ser muito justo. É o maior treinador da história do Palmeiras, costuma ter resultados. O Palmeiras joga aquele futebol que brilha os olhos? Não joga, mas ganha. Ponto. Ganha títulos? Tô feliz. Mas é muito questionável atuar direto com dois laterais, né? Ficar dobrando lateral tanto na direita quanto na esquerda, ficar colocando Felipe Anderson fora de posição, ficar colocando Paulinho fora de posição, ficar testando o jogador. O Alan, até hoje, a gente não sabe em que posição ele joga. Foi talvez o ponto principal para a renovação de Marcos Rocha e Mike, que já acabou faz tempo, já não deveria ter sido renovado na temporada passada, e eu espero que não seja nessa. Então, assim, demorou pra liberar o Rony pra sair fora. Então, tipo assim, eu questiono muitas coisas do Abel Ferreira, mas isso não muda o fato de que ele tem resultados, é o maior treinador da história do Palmeiras e eu quero que ele fique. Mas, meus amigos, se for por 5 milhões de reais, tchau, Abel, vai embora, vai pra Portugal, vai pra onde você quiser. 5 milhões de reais é um absurdo, pô. Não tem condições. E por que tem que ficar aumentando o salário do cara toda hora? Renovou ano passado, já aumentou o salário. O salário de Abel Ferreira hoje no Brasil é mais do que o suficiente para ele ficar aqui até 2040, quem dirá até 2027. Então é um absurdo se de fato isso for verdade, né? A gente não tem confirmação aqui a respeito da veridicidade, talvez, se é verídico ou não, né? É mais fácil falar assim. Então, a gente não tem informações se é verídico ou não, mas fato é que é um absurdo se for verídico e eu espero que realmente não seja feito dessa forma. Dito isso, meus amigos, a gente precisa falar um pouquinho sobre o confronto do Palmeiras do próximo domingo diante do Cruzeiro, o último confronto antes do Mundial de Clubes. O jogo é fora de casa, às 7h30 da noite. Já deixa aí marcado na sua agenda pra você não perder o Verdão dentro de campo. E a gente tem uma notícia importante aí, porque Felipe Anderson está 100% recuperado e liberado pelo Núcleo de Saúde e Performance do Verdão e está à disposição da comissão técnica para o confronto. Não deve iniciar como titular, mas deve sim receber alguns minutos na segunda etapa. Dito isso, a gente ainda não sabe o time que deve ir a campo diante do Cruzeiro. Isso porque o Palmeiras treinou ontem aquele treino regenerativo com jogadores que atuaram mais do que 45 minutos diante do Sporting Cristal, e aí o restante dos jogadores fizeram trabalhos específicos dentro da academia de futebol, e hoje pela manhã foi o treino, né, com todo mundo à disposição ali, provavelmente o treino inicial que esboçou o time que deve ir a campo diante do Cruzeiro, porém ainda não temos informação com relação a esse time. Amanhã o Palmeiras treina novamente antes de viajar a Minas Gerais, e o time final deve ser realmente colocado em treino enfim, amanhã eles devem treinar com o time que deve ir a campo, mas a gente sabe que até o finalzinho ali Abel Ferreira pode fazer algumas modificações. Ponto importante, Bruno Rodrigues pode ser relacionado para o confronto diante do Cruzeiro. Seria relacionado diante do Sporting Cristal, não foi de última hora e deve estar à disposição para o confronto diante do Cruzeiro. Também não deve atuar, mas deve voltar a ser relacionado depois de mais de um ano parado aí.
Então, a gente sabe que independente das modificações que irão acontecer, o Abel Ferreira sempre preza por manter a base do time, então a gente sabe, o Everton vai ser titular, Gustavo Gomes vai ser titular, a dúvida ali nos volantes é entre Emiliano Martinez e Aníbal, Estevão vai ser titular, assim como o Vitor Roque também será titular, fica a dúvida se entra com o Paulinho ou Facundo Torres, fica a dúvida se entra com o Maurício ou o Rafael Veiga, então assim... são algumas dúvidas pontuais que a gente tem em todo jogo, mas que normalmente quando o time faz essas alterações, o time mantém o ritmo, né? Piquerez na lateral esquerda definido, Giai na direita também, tudo certo. Então assim, fica só a dúvida realmente sobre um ponto ou outro, mas o time do Palmeiras continua forte. Se você quiser saber de forma antecipada o time que vai a campo, se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu joinha e volta amanhã, porque no vídeo de amanhã a gente já vai ter mais informações e aí a gente pode começar a esboçar o time aí para o confronto diante do Cruzeiro. Fato é que independente de quem entra em campo, eu espero que o time entre realmente com a consciência de que é um jogo decisivo, tá? A gente sabe que Campeonato Brasileiro é decisão atrás de decisão, principalmente quando a gente joga, né, contra esses times aí que faz parte do G6, porque é um jogo de 6 pontos, o Cruzeiro se vencer passa o Palmeiras na tabela, se o Palmeiras vencer fica a 5 pontos do Cruzeiro, que também é um candidato ao título, não pode dizer que não, a gente não esperava no início da temporada, mas então assim... está disputando com a gente lá em cima, Palmeiras pode terminar em terceiro, quarto, dependendo da combinação de resultados, então assim, é um jogo decisivo, espero que o time entre em campo com essa mentalidade e saia com a vitória lá de Minas Gerais, meus amigos. Dito isso, amanhã estamos de volta para trazer mais informações para vocês, então mais uma vez se inscreve aqui, comenta aqui embaixo, deixa o seu joinha, vamos interagir aí, família, dá uma força para nós, é um canal novo, canal anterior aí a gente não tem mais, então a gente tá aqui novamente para trazer mais informações sobre tudo que rola no mundo Palmeiras para você. Antes disso, quero só desejar para vocês um excelente final de semana, ótima sexta-feira para vocês e avante palestra, amanhã tamo junto novamente, valeu!